O mês de novembro é o mês da consciência negra. Agora, em 2023, o dia 20 de novembro virou feriado estadual em São Paulo. Mas o que esse dia simboliza? O que é a consciência de fato? Qual a sua importância? O TV Câmara Entrevista te convida a fazer parte dessa conversa sobre a consciência negra. E para tratarmos sobre o tema de hoje, o TV Câmara Entrevista conta com a presença da subsecretária de Igualdade e Direitos Humanos de Jacareí, Girlane Dias. Girlane, muito obrigado por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vinda. Obrigada a todos os telespectadores da TV Câmara. E vamos conversar um pouquinho sobre o Brasil e refletir sobre a data tão importante que é o 20 de novembro para todos os brasileiros. Com certeza. Bom, então, eu queria já começar por aí mesmo, né? Qual o significado da data 20 de novembro? Acho que é importante sempre a gente relembrar os heróis da nossa história, as lutas travadas que continuam até hoje. O 20 de novembro foi trazido a partir de 2003 e simbolizou muito para a gente a questão da morte de Zumbi dos Palmares, um líder, né, de um quilombo muito importante, sobre essas lutas, lutando, né, eles lutam muito pela liberdade e esse quilombo, ele simbolizou muito a nossa resistência enquanto população preta. É importante lembrar que no quilombo dos Palmares não tinham só a população preta. Claro que ela era a grande maioria, porque ela estava em busca da sua liberdade, éramos todos escravizados pela cor da nossa pele. Mas lá tinham indígenas, lá tinham pessoas brancas. E Zumbi teve toda uma formação cristã, porque ele foi criado por um padre, né? Então, e um homem muito à frente do seu tempo, resistiu até onde pôde. Então, quando a gente traz essa data e marca, né, com a morte dele, é chamando a atenção para a história, é chamando a atenção para essas lutas, e é um momento da gente refletir sobre, de fato, a história do Brasil, sobre, de fato, o que aconteceu. Quando a gente fala do processo, né, do Novembro Negro, desse movimento todo, a gente convida as pessoas a refletirem sobre isso tudo. Não é celebração. A gente não celebra a morte, a gente não celebra a dor, não celebramos a escravidão e não celebramos essa libertação dos escravizados no dia 13 de maio também. A gente chama as pessoas a refletirem e a ouvir a sua própria história, porque a gente ainda tem muito para seguir enquanto Brasil, para que de fato a população afro-brasileira seja respeitada e olhada dignamente. Com certeza, né? Então é muito mais uma reflexão sobre a nossa própria história, né? Que conviveu ali 350 anos com o regime escravocrata, né? Então eu até queria trazer isso, né? Eu já ouvi debates sobre a data em si, né? E muito se comenta, por que não 13 de maio, né? Que é a questão da Lei Áurea, né? Qual que, né, pensando no movimento negro, qual que é o problema dessa data, assim, historicamente falando? Não há problema. Problema não é, né? Não há problema, não teve uma libertação de fato. Quando você assina um documento ao qual era necessário, até pela movimentação econômica, por uma obrigatoriedade, por uma pressão da Europa, e você pega pessoas que estão aqui, que nasceram aqui, ou que vieram para cá, que foram escravizadas, e que todos os dias trabalham incansavelmente, de forma não digna, proibindo elas de viver, de estudar, de morar, de se relacionar, de trazer a sua cultura, de aprender. E aí, de um dia para a noite, você coloca todas essas pessoas na rua, sem nenhum tipo de salvaguarda. O que a gente tem para celebrar? A gente não tem nada para celebrar, a gente tem bastante coisa para reparar e se envergonhar. O Brasil, ele não cuidou da sua população, ele a colocou na rua e ele trouxe os imigrantes e para eles deram estrutura, porque havia um projeto no Brasil de branqueamento, um projeto construído, estruturado. Então, principalmente os imigrantes italianos foram trazidos para cá, e aí ofertava-se terra de forma gratuita, dava uma estrutura, e os brasileiros, os afro-brasileiros que aqui estavam colocados à margem, criado leis, né, que impediam de viver. Quando você coloca uma pessoa na rua e fala, olha, é proibido ficar na rua porque é vadiagem. A capoeira não podia se jogar porque era proibido. Não sei se você sabe, a população negra até 1950 era proibida de estudar. Então, como a gente ia viver? Se não na rua e se não à margem. Então, de fato, o que celebrar?
no 13 de maio ou no 14 de maio. A gente continua ainda em busca desse respeito, dessa reparação histórica. Então, você entende que não há celebração? Não há também zumbi. Não é celebrar, é colocar a população para refletir e chamar ela para entender da sua história. Foi um líder, um homem que lutou até a morte pela libertação dos seus. E que acolheu, e que foi a possibilidade, quando eu falo para você que a grande maioria das pessoas que ficavam no quilombo eram pretas, mas que também tinham brancos, também tinham indígenas, essas pessoas trocavam, essas pessoas puderam aprender, puderam viver em comunidade. Então, é esse olhar mesmo, né, de entender que, de fato, houve a resistência, mas a luta era sempre por liberdade, sempre por liberdade. No 3 de maio, ele aconteceu, é um fato histórico, ele está aí, mas é importante a gente entender de fato o que ele foi. Colocar pessoas na rua à margem para passar fome e colocar legislações na sequência, né? Foi 1888, a partir de 1889 vieram todas essas legislações. E aí impedia-se mais ainda a população crescer, né? Hoje a gente chama de favela e continua sendo os nossos quilombos. Não há como uma população ascender do zero. Continuou o projeto de invisibilidade e esse projeto estruturado de branqueamento, trazendo cada vez mais pessoas brancas para o Brasil, para que se de fato, tinha um estudo na época, nos próximos 100 anos, não existisse mais pessoas pretas. De fato, nós somos todos seres humanos e somos todos iguais, mas existe esse recorte racial. E não fomos nós quem criamos ele. Não fomos. Nós vivemos todo esse resultado e esse genocídio, esse desrespeito e essa recusa mesmo de olhar para a nossa própria história e entender o quanto a gente tem que aprender ainda sobre a própria história e quanto a gente precisa valorizar. Porque enquanto mulher preta, os fatos estão aí, né? Acabei de dizer isso para você. Mas a gente tem muita coisa boa para contar nesse processo de resistência. Com certeza. Nós não somos só um povo de dor, nós somos muito resistentes a tudo que aconteceu e estamos caminhando. Continuamos caminhando, vivendo, né? As vitórias, elas ainda precisam ser muito mais, mas é importante dizer que o 20 de novembro ele propõe para a gente, para a sociedade, essa reflexão do que de fato aconteceu no Brasil e que não pode mais acontecer. Com certeza. E até pensando nessa questão de datas, né, como a gente até não tem tanto peso assim, quando a gente para refletir bem, mas aqui em Jacareí nós temos, né, uma questão que dia 18 de março também tem a questão da abolição aqui na cidade. Essa data, por exemplo, como que ela é vista assim, para o movimento aqui na cidade? Então, falando agora enquanto subsecretaria, enquanto subsecretária, enquanto ações afirmativas, né, essas ações necessárias, né, para ascender a população preta, para trabalhar o princípio da equidade, fazer esses ajustes, olhar para todas as pessoas de forma igual, olhando as suas especificidades. O 18 de maio é muito importante para a gente, né? Um pouco antes, né, do 3 de maio, teve o 18 de março, onde a população aqui foi liberta. Aqui tinha um clube abolicionista, tem um livro que foi escrito em 1890 por um dos abolicionistas, que é o Azevedo Sampaio, um homem não negro, mas que de fato narrou a história, né, 2 anos depois. Então, é importante a gente saber quem somos para saber para onde a gente vai. Então, Sim. A gente resgata, a gente fez o lançamento da 2ª edição do livro agora, no dia 18 de março, a gente colocou um monumento lá, a gente conta essa história, né, com muralismo, a gente reconhece os abolicionistas da cidade e isso também traz a representatividade. De novo, conhecer a nossa história, saber quem eu sou para saber para onde eu vou. Então, ele é muito importante para o município, sim. Neste dia da celebração, tinha mais de 3.000 pessoas celebrando, pensando que era um vilarejo, né? Então, é muito importante, sim. Caramba, bem interessante. Bom, agora trazendo um pouco de dados, né? Recentemente, a gente ainda está tendo estudos sobre o censo 2022, né? E sempre acaba tendo um recorte racial, né? E nele, 56% da população brasileira, né, se identifica como pretos ou pardos, né? Ou seja, a população negra, né? Ela é a maioria no Brasil. E apenas 6 estados
dos 26 aqui no Brasil, consideram o Dia da Consciência Negra feriado, né? Aí talvez a gente entre ou não nessa questão se o feriado é algo que pesa no dia, se ele deve ser celebrado ou refletido, né, ou não. Mas por que você acha que não tem uma atenção maior por essa data? Assim? A gente vive todo um momento de negação da nossa própria história. Não sei quanto a você, mas eu só fui conhecer os meus heróis de verdade, os heróis que lutaram por esse Brasil, já adulta. Não fazia parte da matriz da escola. Eu conheci Zumbi, Dandara, Luiz Gama, o maior herói da história brasileira. Eu só aprendi que Machado de Assis era preto quando adulta. Então há negação da nossa história. Então, se há uma negação, não há um reconhecimento, né? Esse projeto mesmo de enfraquecimento, de opressão. Quando a gente conhece a nossa história, o quanto ela é bonita e quanto ela foi constituída, apesar de muita dor, mas o quanta riqueza se trouxe, né? Por que foi lá na África e pegou e trouxeram as pessoas daquela forma, barbárie? Porque tinha tecnologia, sabedoria. Então a agricultura a gente deve ao povo africano. Até que tem muita tecnologia. A primeira universidade do mundo nasceu em África. E ao mesmo tempo a gente está aqui conversando, e aí você pergunta para mim, mas por que será que só 6 estados? A cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. E é naturalizado isso. É esse corpo negro. Então a gente está caminhando. São 6 estados. Que bom. Que bom. Com certeza. Quando o estado de São Paulo traz à tona, e eu tive muitos convites, e me disseram assim, olha, então porque o Estado colocou o feriado, a gente vai começar a fazer um outro trabalho. Então eu tenho que olhar o lado positivo, né, das coisas, porque já se tinha que trabalhar antes, tem que se trabalhar o ano inteiro, tem que se lembrar que 56% da população é preta ou parda, então precisa que todos os brasileiros sejam reconhecidos, tenham o seu protagonismo, que as crianças se reconheçam, né? Então é importante esse trabalho, sim, é muito importante. Até tocando nisso que você falou, né, essa questão de se conhecer, né, outro dado que também trouxe o censo é que 10,6% da população se autodeclarou preta, né? É um aumento de 3% em relação ao censo de 2010, né? E a gente sabe que esse processo de autoidentificação às vezes não é um processo simples, né, de se identificar como uma pessoa preta. Eu queria saber por que é difícil esse processo às vezes, né? Você já citou algumas questões, como até o apagamento da história africana, que tem total a ver com a história, né, do Brasil, né? Não se estuda a história do Brasil sem estudar a história da África, né? Mas por que esse processo parece algo mais complicado? Essa autoidentificação. Eu não acho que o processo é complicado. Nós vivemos um racismo institucional. A pessoa não se percebe como preta, não se reconhece, não foi dito para ela. E tem muita questão de se proteger mesmo da dor. Às vezes a pessoa não dizer na palavra que ela é preta, ela entende que de repente ela vai sofrer um pouco menos racismo, né? Se nós não temos esse letramento, se nós não reconhecemos, então infelizmente é natural. A gente não tem a valorização da nossa história. Nós não temos o reconhecimento. Quando eu trago um dado para você, que eu falei, né, de Zumbi, de Dandara, de Machado de Assis, foi tirado desse homem porque ele era intelectual, então ele não podia ser preto. Ou quando a gente fala do Luiz Gama, né, tem dados de mais de 500 pessoas libertas, tem outros dados de mais de 1.000. Um grande, um homem autodidata, preto, que morou no Vale do Paraíba, foi vendido pelo seu pai, essa saga desse homem, né? E isso a gente não sabe. Então, não foi contado para o povo brasileiro a sua própria história. E quando ela é contada, é sempre nesse processo de dor e de opressão e da desumanização. Então, infelizmente, é natural. Por que talvez a gente tenha tido um aumento, né? Porque a gente começa a falar. Né? Tem esse movimento nos últimos anos, a gente começa a falar, as pessoas começam a procurar a sua história, começam a entender, né? Já são 6 estados. Hoje Jacareí, né, há 2 anos, tem um órgão constituído para falar de igualdade racial, mas são 39 cidades.
Só que daí tem um órgão, então, tem um departamento, tem pessoas para pensar em política pública da população negra. Ah, mas aí a gente está colocando à margem, as outras não. Nós só estamos olhando para as pessoas de forma igual, né? Oportunidades iguais, pessoas diferentes, necessidades diferentes. Eu preciso olhar para uma pessoa preta, olhar para a saúde da população preta, eu preciso olhar para esses 56% da população, eu preciso contar a história de fato do Brasil. Eu preciso contar para as pessoas por que no postinho eu pergunto qual a sua cor. Não é curiosidade, é um indicador importante para que a gente trabalhe essa questão da saúde, para que a gente dê mais oportunidade, para que a gente saiba onde as pessoas estão. É usar o recurso público da melhor maneira possível. E da melhor maneira possível é com responsabilidade, né? Quanto mais exatidão eu tenho de um processo, melhor será o seu resultado. Então, quanto mais a gente falar, mais as pessoas vão se reconhecer neste processo, vão se sentir valorizadas, vão ter menos medo, né? Vão ter menos medo. A importância de divulgar. A importância da gente falar da nossa história, a importância da gente naturalizar o que de fato já é natural. Somos todos afro-brasileiros, a humanidade começou em África, né? Viemos de reis e rainhas, não somos escravos, somos escravizados, é diferente. Então é importante falar. Bom, até para a gente então encaminhar para o nosso fim do nosso primeiro bloco, eu queria que você falasse um pouco, né, pudesse explicar, porque quando a gente sempre tem o debate em relação a esse assunto, né, e principalmente quando a gente fala em Brasil, na história do Brasil, vem a questão do racismo estrutural, vem esse conceito, né? Então, o que seria esse conceito, né? Você já abordou bastante aqui até, né, de maneiras pinceladas ali, mas esse conceito, o que é o racismo estrutural no Brasil? Nós somos constituídos muito baseado na Europa, né, no eurocentrismo. E a mim, e a você, e aos seus avós, e aos meus pais, e aos meus avós, foi dito que a população negra era inferior e que ela está para servir. Isso segue até hoje. Quando eu entro numa loja para comprar uma roupa e alguém pede para eu atendê-la, qual que é o olhar dela? O preto está para servir. Isso é passado. Quando a gente olha para a população preta e a gente... Porque é triste, mas assim, quantos advogados? Quantos médicos? Né? A gente estava nessa luta para esse reconhecimento no STF. Quantos juízes? Não é porque a gente não quer ou porque a gente tem menos condição. É porque foi arrancado. Olha, para uma família ascender demora de 8 a 10 gerações. E aí você imagina que a gente foi lá em 1888, a gente zera, e aí a gente precisa se reconstruir da cinza e fazer com que as coisas aconteçam. Então, a gente vem da sociedade onde coloca, né, a população branca como superior, a população preta como inferior. A gente dá oportunidade para a população branca e a gente tira a oportunidade da população preta. Então, obviamente, esses espaços de maior acesso vão estar para as pessoas não negras. E aí naturalizou-se essa barbárie. Porque a gente ainda se estranha, a gente ainda fica surpreso. Porque a gente fala muito desse movimento do empreendedor, do médico, a gente fica ainda muito surpreso quando a gente vê uma pessoa preta. Eu celebro quando eu encontro os meus em lugares de decisão, de maior decisão, né? Então foi estruturado no Brasil, foi dito que a gente não era humano, né? Tiraram a nossa humanidade, tiraram a nossa voz, tiraram a nossa oportunidade e se naturalizou até hoje, né, que nós estamos para servir. É que muda a palavra, né, de escravizado para serviços de atendimento a outras pessoas. Sim. Não que trabalho é digno, todos os trabalhos, mas é importante dizer que é preciso dar oportunidade para as pessoas de forma igual. Né? Sendo médico ou sendo atendente de uma loja, é digno igual. Mas para estar aqui e aqui as oportunidades foram muito diferentes. Então você vai ver a população preta nos serviços, né, mais simples, porque, de novo, a partir de 1950 que foi permitido que a população preta estudasse. Gente, 1950 é ali. Os meus avós foram escravizados, Eduardo. Então, de fato, a gente tem uma estrutura de Estado que diz
uma população pode e a outra não. Uma está para ser acendida e outra está para servir. A gente precisa olhar para isso, a gente precisa reconhecer esse privilégio da branquitude e fazer com que a gente siga juntos. Não há uma separação na minha fala, só estou dizendo que é uma realidade do Brasil, não tem que ter uma retaliação, mas a gente precisa reconhecer e começar de fato a fazer essa reparação histórica, mas todo mundo junto. Não quero só eu contar a minha história. Eu tenho letramento racial, mas eu preciso que você e que todas as pessoas também tenham, para que a gente entenda junto e que em algum dia a gente não viva mais o racismo. Você cita essa data de 1950, né? E, historicamente falando, isso é muito pouco, é menos de 100 anos atrás. Menos de 100 anos, Eduardo. Então, isso é o mais assustador. É muito assustador, é muito dolorido. Com certeza. Bom, peço licença aqui. O TV Câmara Entrevista vai para uma breve pausa e logo mais a gente volta para dar sequência à nossa conversa. Fique conosco.